Graças a Deus. Meus irmãos, amigos que curtem a página Experiências da Bíblia, neste momento estou eu aqui para trazer para você uma palavra da parte do Senhor. Desde já eu convido a você a compartilhar com alguém a palavra do Senhor, a meditar nesta palavra, que você possa refletir no que Deus tem para falar com você, com a sua família. Você que já é inscrito, continua nos ouvindo. Eu agradeço aqui a Deus e ao irmão desta página que nos convida a estar trazendo esta palavra uma vez mais, que o Senhor possa alcançar a sua vida neste momento. Eu quero trazer uma reflexão para a sua vida, para a sua família, sobre como estamos nos preparando para o arrebatamento da Igreja de Cristo. Nós sabemos que o arrebatamento é realidade, e esta realidade é hoje para conosco. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 19, versículo 24, que diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre, fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subiu como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, e derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Graças a Deus. Meus irmãos, temos ouvido esta palavra, temos conhecido sobre esta palavra de Deus. E falar sobre a vida de Ló é algo interessante. E quando falamos da vida de Ló, nós já ouvimos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E entendemos nós que, para entender como aconteceu, nós temos que saber os traços da vida de Ló para com Abraão. Nós temos que saber quem era Ló diante do Senhor. E nós vemos diante da palavra de Deus que Ló era irmão de Abraão. Abraão, homem sincero, reto para com o Senhor. Ao ponto de Deus observar a sinceridade do coração de Abraão para com Ló, seu sobrinho. E nós vemos diante desta palavra, com o título desta palavra, a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu e você entendemos que Sodoma e Gomorra era uma cidade, esta cidade onde Ló, uma vez que ele separou-se de Abraão, ele vai para as margens daquela cidade e vai morar naquela cidade. Nós entendemos e ouvimos falar que essa cidade era muito mal aos olhos do Senhor, ao ponto do Senhor desejar destruir esta cidade. E nós vamos ver que quando Deus decide destruir essa cidade, nós vemos que Deus envia 3 anjos à terra. E quando o anjo do Senhor, 3 anjos, apresenta-se diante de Abraão, 2 promessas vai acontecer. A primeira promessa é que Deus promete, um anjo é enviado por Deus para entregar uma palavra a Abraão. E quando o anjo do Senhor apresenta-se diante de Abraão, ele vai dizer para Abraão: você terá um filho. Era algo impossível naquela época. Abraão já avançado da idade, e a sua esposa também, Sarai, já estava avançada de idade. Só que o anjo do Senhor, ele desce sobre a casa de Abraão e conversa com ele dizendo: tu terás um filho. E nós vamos ver essa promessa sobre Abraão. Mas 2 desses anjos, eles eram 3 e 2 vai com um único propósito.
ia até a cidade de Sodoma e Gomorra para ver a situação que estava aquela cidade. E nós vamos ver que quando esses anjos vão até aquela cidade, Ló vai trazê-los para a sua casa. E quando Ló ele traz eles para a sua casa e faz ali algo para que eles pudessem permanecer ali, as pessoas daquela cidade era tão perversa diante do Senhor e diante dos homens ao ponto de desejar pegar aqueles homens. E quando vemos que os anjos do Senhor entram na casa de Ló, e nós vamos ver o que aconteceu. O Senhor vai ferir aquela cidade, aquele povo com a cegueira, ao ponto deles não encontrar os anjos na casa de Ló. E nós vamos ver algo interessante, que Deus ele vai dizer para Ló: foge dessa cidade, porque eu destruirei esta cidade. Foge. Só que Ló ele demorou muito a sair daquela cidade. Mas eu acho algo interessante, porque quando Deus ele envia os anjos e retira Ló daquela cidade, a destruição o Senhor começa a fazer sobre aquela cidade. E vamos ver que a ira do Senhor se acendeu sobre aquela cidade. Nos dias atuais nós podemos ver que a ira do Senhor tem se montuado em cima do ser humano por causa da perversão do coração do ser humano. Nos dias atuais não estão diferentes daquela época, porque o mundo, a prostituição tem adentrado de uma forma surreal. Parece que tudo é normal, tudo para o ser humano é normal. E não está diferente daquela cidade. E Deus tem anunciado que vai voltar e arrebatar a sua igreja. E Deus tem anunciado, assim como Ele enviou aqueles 2 anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra para anunciar que Ele ia destruir aquela cidade. Deus tem anunciado a sua palavra através dos teus servos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Permanecer diante de Deus é a saída para as pessoas de hoje. Permanecer diante de Deus é a minha e a sua saída. Porque Jó era sincero, Ló era sincero diante de Deus. E Deus, Ele envia os anjos a ponto de tirar Ló da sua cidade, porque Ele destruiria esta cidade. Nós vamos acompanhando a Bíblia Sagrada e vamos ver acontecendo da mesma forma no princípio de tudo. Quando Deus anuncia a Noé a destruição da raça humana, Deus manda que ele construísse aquela arca. Ou seja, Deus estava preparando ele para a destruição, o arrebatamento do ser humano. E quando vemos que ele prepara esta arca, eu acho interessante porque durante 40 anos ele ficou preparando isso, ele preparou essa arca e ele pregava a palavra de Deus. Só que ele era bajulado. Ele era bajulado pelo ser humano, dizendo que nunca tinha chovido na terra e Deus não destruiria com chuva. Muitas das vezes nós temos pensado que Deus não destruirá a terra da mesma forma que aconteceu com Sodoma e Gomorra, porque foi com fogo e enxofre que Deus destruiu aquela cidade. E muitas das vezes nós pensamos que não vai ser assim, e nem com água.
mas não sabemos a hora. Nós só sabemos que Ele vai vir e vai arrebatar a sua igreja e vai levar-nos para estar com Ele. E nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja de Cristo. Porque os dias têm sido de opressão espiritual para a igreja que está aqui na terra. Ló, ele se afasta daquela cidade porque o anjo o conduziu até as montanhas. E eu acho interessante que Ló, um exemplo de superação, um exemplo de uma pessoa sincera diante de Deus. Porque quando ele recebe os anjos na sua casa, ele oferece tudo àqueles anjos. Eu acho interessante que quando eles vão prosseguindo no seu caminho, Ló, ele avisa aquelas pessoas que as suas filhas estavam sendo preparadas para se casar. Só que eles não deram ouvido à palavra de Ló. Eles não deram ouvido ao que ele estava dizendo. E Ló, ele sai com a sua família para se livrar-se da destruição em obediência ao que Deus disse a ele. Eu acho interessante que eles vão caminhando e a ordenância de Deus era que não olhasse para trás. Ou seja, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ir para frente, sem olhar para o passado, sem olhar para o que está acontecendo lá atrás, porque você já não vive mais no seu passado. O que Deus fez por você e está fazendo é para você andar-se para frente. É para você permanecer no caminho, na verdade, na vida. Cristo é a saída. Cristo é o caminho que eu e você devemos permanecer em retidão. E nós vamos ver que a mulher de Ló, ela olha para trás. Ela olha para trás, talvez por curiosidade. Muitas das vezes com nós não é diferente. Deus fala para nós: não faça, não vai e não volte para trás. E nós olhamos para trás. Olhamos para trás, quando na verdade Deus está dizendo: vai adiante, porque eu sou contigo. É verdade que precisamos fazer uma análise pessoal do que está acontecendo dentro de nós. É normal que precisamos fazer uma análise do nosso coração, da nossa alma, o que está acontecendo com você por dentro. É normal, mas olhar para trás jamais, porque o mundo jaz do maligno. Mas Deus, Ele está conosco. Ele está conosco e Deus está dizendo: vamos andar um pouco mais. Não olhe para trás, não olhe para as dificuldades, não olhe para o que está acontecendo com o mundo. Porque o que está acontecendo com o mundo é sinal de que Deus manifestou a sua palavra. Porque quando Deus fala, acontece. E eu tenho uma palavra profética para você nesta noite.
Não é tempo mais de ouvir promessa. Estamos no tempo de viver a promessa. Porque o Deus que prometeu, Ele está cumprindo a promessa. O Deus que prometeu, Ele está cumprindo a promessa. Ele está cumprindo a promessa. E nós vamos ver que até a terra, ela está manifestando os seus sinais de que Deus, em Cristo Jesus, está manifestando a sua ira na terra. Até o mar, ele mostra sinais de que Deus, ele está se manifestando diante de nós para trazer de volta a essência e levar de volta os seus filhos. Deus, Ele está preparando-nos para arrebatar. E quando a preparação de Deus começa a acontecer na minha e na sua vida, nós começamos a balançar, nós começamos a sentir a pressão da mão de Deus. Porque enquanto estamos no mundo, nós sofremos aflição com o mundo, mas Cristo nos livra de toda a angústia do mundo. Deus, em sua santa e gloriosa palavra, Ele vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. E Ele também vai dizer: eu venci. Eu venci. O que Deus estava dizendo com esta palavra? Ele venceu. E se Jesus venceu, Ele venceu por você. Você não precisa mais carregar cruz, porque Ele carregou por você. Você não precisa viver sobrecarregado com as coisas. Você só precisa arrepender-se do pecado. A manifestação de Deus na cruz é para que você tivesse a oportunidade de ouvir uma palavra antes que aconteça o arrebatamento pessoal com você. Antes que acontecesse o arrebatamento da igreja de Cristo e você ficar, Deus, Ele manifesta-se em carne e carrega sobre Ele um madeiro pesado, ao ponto de Jesus sofrer muitas chicotadas, muitas afrontas, pessoas cuspindo na sua cara, pessoas dizendo: você não é o Cristo, você não é quem vai nos tirar dessa opressão, você não é quem vai resgatar-nos da perdição. Mas só que Deus, quando Ele envia o seu Filho até você, até a mim, Ele envia somente com o propósito de nos preparar. Nós vemos quando Jesus ele vai subindo, 2 anjos se apresentam diante do discípulo e diz: porque estás olhando para o céu, esse mesmo que subiu há de voltar. Esse mesmo que está sendo elevado até os céus, ele há de voltar e levar para si os seus escolhidos. Por isso, Jesus ele está chamando a sua atenção nessa noite. Não é mais tempo de preparar, é tempo de estar preparado. Não é mais tempo de preparar, porque você precisa estar se preparado, porque Deus está voltando.
Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E nós vemos diante desse texto lido que a destruição daquela cidade, ela foi algo talvez surreal para aquela época. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre na medida do seu possível. E interessante que nós imaginamos algo, mas Deus quer outro. E nessa palavra nós vamos ver que talvez para você tenha ouvido dizer sobre o arrebatamento, tenha ouvido falar muitas das vezes sobre Jesus voltar, e no seu coração tem transmitido algo, tem prendido essa voz, e você tem pensado: este Jesus nunca volta, porque eu tenho ouvido desde a minha mocidade que este Jesus vai voltar. Será que Ele vai voltar mesmo? Será que esse Jesus existe? Será que esses povos não estão dizendo a verdade? E você começa a pensar: não existe nenhum Jesus, não existe nenhum Deus que pode nos tirar desta opressão maligna que muitas das vezes nós sofremos, enfermidades em cima de enfermidades, e eu nessa opressão é tristeza e mais tristeza. Eu tenho algo a te dizer. A tristeza e a enfermidade que você está passando é sinal do arrebatamento. A angústia que você está passando é sinal de que Jesus está mais próximo que você imagina. Precisamos entender que Jesus, Ele vai vir como um ladrão. O ladrão, ele chega na sua casa quando você não está preparado para ele. Assim será também a vinda de Jesus. Eu acho interessante que Jesus, Ele fala que vai voltar. E muitas pessoas vivendo como se Ele não voltaria. Muitas pessoas vivendo como se Jesus, Ele não fosse voltar. Mas Jesus, Ele quer de volta os seus. Ele quer de volta os seus. Precisamos parar de caminhar-se para a decadência. Porque você conhece, você já ouviu de alguém sobre este Jesus que tudo pode? Você já ouviu falar desse Jesus que cura enfermidades? Você já ouviu falar sobre este Jesus que tudo pode? Mas é preciso acreditar, é preciso obedecer a esta palavra. Porque a obediência de Abraão para com Deus gerou a salvação de Ló naquela cidade. A obediência de Deus para com Abraão evitou que Ló, ele se destruído juntamente com aquela cidade. Só que tem algo interessante. Não vai ser a minha obediência que vai levar você para o céu. Não vai ser a obediência do seu irmão que vai levar você para o céu.
vai ser a sua obediência. Nós vemos exemplos dentro da palavra de Deus que o arrebatamento é pessoal. Porque Ló, com as suas filhas, eles obedeceu a voz de Deus. E ele saiu daquela cidade. Só que a mulher de Ló, ela desobedece a ordem divina, que não era para olhar-se para trás. E ela olha para trás. Quantas pessoas têm olhado para trás? Quantas pessoas têm olhado para a dificuldade? Quantas pessoas têm olhado para o que está acontecendo no mundo? Só que Jesus, ele não falou. Jesus, ele não falou o trajeto. Jesus não disse qual seria o seu trajeto. Jesus, ele só disse santificação, obediência. Jesus, ele não falou o trajeto, ele apenas falou o destino que chegaria àqueles que andassem em perfeita comunhão. Por isso, permanecemos, pois, na comunhão de Deus. Permanecemos, pois, dentro desta palavra. Permanecemos, pois, diante de tudo que aprendemos. Porque Deus, ele está enviando o seu Filho de volta, arrebatar a sua igreja. E não sabemos se vai ser como Sodoma e Gomorra. Mas os sinais, nós vemos o aquecimento do planeta, muitas das vezes nos faz entender que talvez seria com fogo. Nós vemos que muitas das vezes chove ao ponto de entender que seria a destruição com a água. Mas a Bíblia Sagrada diz que não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sede santos como Ele é santo. Em todo o tempo, seja suas vestes brancas como as neve, branca como a neve. Esses requisitos você estará preparando para o arrebatamento. Precisamos ser santos como Jesus é santo. Precisamos fazer a diferença onde estamos. Eu entendo e gosto muito da frase que diz: se o ambiente onde você vive, ninguém faz a diferença, faça a diferença você. Porque uma vez que você separa do mundo, das coisas do mundo, Jesus, Ele te abençoa e te prepara para o arrebatamento. Eu acho interessante que quando o arrebatamento da igreja de Cristo ele acontecer, muitas pessoas vão ter que anunciar que verdadeiramente Deus voltou. Verdadeiramente Jesus, Ele levou de volta os escolhidos. E eu acredito e creio que para aquele que ficará sobre ele a decepção de ter ouvido falar
de Jesus e não deu crédito a essa palavra. Ficará a decepção de ter ouvido falar que Jesus estava voltando. É a decepção. Por isso, precisamos nos preparar. Precisamos estar preparados. A Bíblia vai nos contar sobre Jó. E vai falar que Jó, homem sincero, reto, desviava-se do mal. Ou seja, ele se afastava-se do mal. Eu acho interessante. A família de Ló, ela é unida, de Jó, era unida. E eles estavam unidos sempre. Só que os seus filhos morreram. E Jó sofreu todas as coisas calado. E Deus, Ele o abençoou em dobro. Só que a sua família, Ele não deu em dobro. Porque família é única. Por isso, prepare a sua família. Prepare a sua família. Ajude cada um ao outro a entender sobre o arrebatamento. A entender que Jesus, Ele está voltando. Ele arrebatará os seus escolhidos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus possa falar ao seu coração. E não cesse de ouvir essa palavra. Não cesse de compartilhar com alguém. Não só no seu celular, mas no momento que você estiver com sua Bíblia, lê um versículo para alguém, entregue um folheto. Você está se preparando e preparando alguém para o arrebatamento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, fazer uma oração para a sua família, para a sua casa, onde você estiver, onde estiver ao alcance dessa palavra, que você possa ser abençoado e que Deus, Ele possa abençoar você que acredita, você que tem uma enfermidade. Coloque a mão na enfermidade e vamos unir a nossa fé, que Deus, Ele vai fazer um milagre. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero orar, Senhor, neste momento, ó Pai, por cada família, Senhor Deus. Ó Deus, em especial a minha família, Senhor. Deus querido, que a tua família, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor. Peço a Ti que o Senhor abençoe, Deus querido, a família de cada pessoa, Deus querido, que está neste momento vendo este vídeo, Senhor. Senhor, manifesta, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor. Ó Deus, se tiver enfermidade no corpo, na alma, Senhor Deus, que o Senhor venha curar, Senhor. Que o Senhor venha nos preparar a cada dia, Senhor, para o arrebatamento, Senhor, da igreja. Senhor, repreenda todo o espírito, ó Pai, de suicídio. Todo espírito, ó Pai, imundo, ó Pai. Toda seta maligna, Senhor, Deus querido, contra, Deus querido, as famílias, Senhor. Repreenda, Senhor, Deus. Que nós possamos permanecer e que nós não olhamos para trás. Porque o Senhor, Deus, o Senhor não olhou para o meu pecado. O Senhor não olhou para o nosso pecado, não olhou para os nossos erros, mas olhou simplesmente para o nosso coração e viu que nós poderíamos nos arrepender dos nossos pecados.
E aqui estamos, ó Pai, arrependidos, Senhor Deus, de tudo que cometemos diante do Senhor. E pedimos ao Senhor perdão e ajuda para que estejamos preparados para o arrebatamento. Deus, venha curar, venha libertar, Senhor. Venha salvar as almas, Senhor, que ainda, Senhor, não confessou a Ti, Senhor. Que elas venham confessar ao Teu nome, Senhor Jesus. Abençoa hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. E você possa ficar com essa palavra. Inscreva-se no canal Experiências da Bíblia. Mantenha-se conectado com esse canal abençoado. E você será mais e mais abençoado. Deus abençoa em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.